Oi, meu nome é Vinícius Gonçalves Ferreira, eu sou estudante de Engenharia de Controle e Automação da UFMG. Eu fui membro do Milhagem em 2018 e 2019. Em 2019 eu atuei como diretor de Powertrain Combustão e também como vice-capitão. E foi justamente nesse ano de 2019 que surgiu a Mini Eco Marathon. Havíamos participado recentemente da Shell Eco Marathon Brasil 2018. Estava todo mundo impressionado com a competição, com como envolve um clima de inovação, de cooperação entre as equipes, de busca pelos objetivos que a gente tinha traçado. E a gente também percebeu como a primeira competição muda o comportamento dos membros. Os membros se tornam mais proativos, mais envolvidos com a equipe. Eu costumo falar que, por mais que eu tente explicar como é a competição, eu não vou conseguir. Então me veio a ideia, e se a gente tentasse simular essa competição? E se os membros tivessem contato com a competição antes mesmo de entrar na equipe? E mais, se a gente conseguisse levar esse clima para a comunidade da UFMG? E assim nasceu a Mini Eco Marathon. A ideia foi substituir o tradicional trainee da equipe para a admissão de novos membros por uma mini competição de protótipos de eficiência energética. E a ideia era também simular de forma mais próxima possível o que a gente vive na Shell Eco Marathon, seja por prêmios off-track, por projeto dos protótipos, por competição em pista. Então, a gente iniciou esse projeto e o principal desafio foi transformar toda essa estrutura de competição em algo menor, em algo plausível que pudesse ser realizado naquele período de trainee, que é de aproximadamente 3 semanas. E apesar dos desafios e problemas da primeira edição de uma competição, já em 2019 a Mini Eco Marathon foi um sucesso. Bons projetos foram executados, grandes campanhas de marketing foram realizadas pelas equipes. E principalmente, o mais importante foi que no dia da competição a comunidade foi envolvida, a gente teve interação com familiares, amigos e realmente um clima de competição aconteceu. E por fim, aqueles membros selecionados, a gente conseguiu perceber que eles entraram muito mais engajados, cooperativos e unidos para a jornada que se iniciava no Milhagem UFMG. Olá, gente. O meu nome é Laís. Eu vou estar aqui mais uma vez gravando um vídeo para vocês, né? Mas hoje eu vou falar sobre a Mini Eco Marathon no processo presencial. Então, eu tive a oportunidade de participar em 2019 da primeira edição da Mini Eco Marathon como candidata a membro do Milhagem, né? Então, eu me candidatei à eletrônica na época e após ser aprovada, né, na etapa de entrevistas, houveram diversos cursos, né, de capacitação na área de eletrônica, na área de mecânica também, e foi bem interessante porque pôde preparar a gente para o que estava por vir, né? Então foram os próprios membros atuais da equipe na época que deram esses cursos para a gente. E aí, na fase de trainee, eles primeiro anunciaram, né, os grupos. Então, meu grupo, né, foi inclusive com uma pessoa que hoje eu trabalho muito dentro da equipe, né, a Carol. A gente conversa muito, troca muita ideia, não só com ela, mas com todos os membros da equipe em si. E foi um processo de 3 semanas, né, de construção do protótipo. E o nosso membro, né, que ajudou a gente no processo foi o Marcelo. E foi bem interessante, ele era da mecânica, então ele acompanhava a gente bastante, assim. E não só ele ajudou, mas também todos os membros que já eram da equipe ajudaram a gente. Então foi uma experiência bem engrandecedora. E no último dia da Mini Eco Marathon, foi o dia de apresentar os nossos carros. Inclusive a minha equipe tinha perdido todas as esperanças, porque a nossa parte eletrônica estava pronta, mas a parte mecânica não estava pronta. Então a gente achou que não iria competir, mas no final, inclusive os ex-membros, né, ajudaram a gente. Nosso ex-membro Thiago ajudou lá na soldagem das placas. Foi muito legal. A gente ficou o dia inteiro no CTM. E assim, um grupo ajudava o outro. Foi muito legal. Foi uma experiência de compartilhamento de conhecimento mesmo. Então, o que eu falo do Milhagem é isso.
é você chegar na equipe, seja lá com pouco conhecimento ou já tem algum conhecimento, você vai adquirir mais conhecimento ainda e vai depois repassar esse conhecimento para a próxima geração. E assim se forma a equipe e toda essa eficiência, né? Por trás da eficiência tem isso, tem a repassagem de conhecimento para as outras pessoas. Inclusive, que é o nosso maior tema, assim, no Prêmio de Comunicação esse ano para a Shell Ecomarathon, que é a gente poder ajudar o outro, né? A gente sabe uma coisa, mas a gente tem que passar isso para os outros, né? A gente tem que ensinar, a gente tem que ajudar. Então, fica essa mensagem e também para as próximas gerações. Até mais! Oi gente, meu nome é Carolina e eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje de como foi essa adaptação da Mini Ecomarathon para o formato totalmente virtual esse ano. Eu também participei da Mini Ecomarathon em 2019 e a gente queria muito manter toda a essência e a ideia da competição, principalmente as similaridades com a Shell Ecomarathon, e a gente conseguiu isso fazendo o mínimo de adaptação possível para esse formato totalmente online no final do nosso processo seletivo. Então, nesse ano, as equipes foram desafiadas a fazer todo o projeto, tanto parte mecânica, em que eles tinham que desenvolver o carrinho no SolidWorks, representar todos os elementos que eram exigidos no regulamento, quanto a parte eletrônica, em que a gente utilizou um software para simular o circuito de acionamento do motor. E apesar de nesse formato a gente não ter a nossa tradicional competição de pista, em que a gente avaliava o tanto de energia que era consumido pelos carrinhos em uma distância fixa com o nosso geolimiter, a gente fez uma adaptação para uma premiação de eficiência, em que a gente levou em consideração vários critérios que são importantes de se pensar e considerar quando você está fazendo um projeto de um veículo de eficiência. Então nós avaliamos o formato aerodinâmico, o material do chassi, da carenagem das rodas, o peso do veículo, a relação de transmissão, a escolha de bateria, do motor e dos componentes que eles utilizaram quando estavam realizando o circuito elétrico deles, além do design externo também. E a gente levou em consideração tudo isso, cada equipe recebeu uma pontuação em cada uma dessas categorias, que no final foi correspondente à distância que elas percorreram na nossa pista virtual. E, além da premiação de eficiência, nós mantivemos também vários prêmios off-tracks que já estavam na edição de 2019, que foram comunicação e marketing, organização, superação e espírito esportivo, menor custo, prêmio de design, e também criamos novos, que foi a apresentação de projeto, em que nós convidamos ex-membros da equipe e também nosso professor orientador para assistir e avaliar a apresentação de cada uma das equipes. Criamos também uma premiação de equipe solidária para a equipe que realizasse o maior número de doações ao longo dessas 3 semanas da Mini Ecomarathon. E mesmo sendo possível construir os mini protótipos, as equipes tiveram que passar pela inspeção técnica, que foram avaliados todos os critérios que eram exigidos pelo regulamento e só depois poderiam participar da competição de eficiência. E tiveram também acesso a testes, em que a gente realizava uma simulação da pontuação que eles iam receber na premiação de eficiência, de acordo com tudo que já tinha sido desenvolvido no projeto até ali. Isso garantiu para eles, uma ideia de como eles estavam indo no projeto e possibilitou muitas melhorias também para o dia da competição final. E no final dessas 3 semanas de desenvolvimento dos projetos, foi muito legal poder ver os mini protótipos de cada equipe finalizado e com ideias muito incríveis e inovadoras que esse formato virtual permitiu também que eles explorassem coisas diferentes, e ver também o desenvolvimento de cada membro da equipe de conseguir concluir esse projeto, igual foi nessa edição da Mini Ecomarathon. Oi gente, meu nome é Pedro, eu sou calouro do Milhagem e o nosso processo seletivo foi totalmente virtual por conta da pandemia. Com isso, o foco maior foi no trabalho em equipe e nos softwares que Milhagem mais usa. No meu caso, na mecânica, eu aprendi bastante a mexer no SolidWorks. O processo seletivo foi basicamente dividido em 3 etapas. O primeiro foram tutoriais nesses softwares. A segunda etapa, os calouros foram divididos em grupos e cada grupo projetou seu carro de eficiência energética.
um mini carro elétrico. A terceira etapa foi a apresentação do projeto. Cada grupo apresentou o seu carro e os veteranos calcularam qual carro seria mais eficiente, com base no peso do carro, na bateria que a gente usou, no motor, na transmissão, e com isso chegaram a uma pontuação e a um ranking, né? Mesmo sendo de forma virtual, a gente aprendeu bastante a trabalhar em equipe, teve que conversar bastante com os integrantes do grupo e a gente aprendeu bastante a mexer nos softwares que são muito utilizados na engenharia. Olá, meu nome é Fábio Torres, eu estou no primeiro período da Engenharia Mecânica e pela Mini Eco Marathon eu participei com a equipe Nicowai. Sobre a Mini Eco, é uma competição bastante criativa e que eu acho que mesmo com a pandemia ela se adaptou muito bem de maneira online, porque deu pra gente desenvolver bastante coisa e as coisas ficaram muito legais. E falando do aprendizado envolvido com a Mini Eco, eu como calouro eu não poderia ter um start melhor para buscar conhecimento sobre o curso, sobre como as coisas funcionam do que essa competição. Eu acho que isso é muito bacana, porque eu aprendi muita coisa e venho aprendendo cada vez mais. E eu acho que um recado aí para quem for participar das Mini Eco Maratona do Futuro é mergulhe mesmo no projeto, que vale muito a pena mesmo, você leva pro resto da vida. Meu nome é Isabela, eu faço engenharia elétrica no UFMG e eu participei da Mini Eco Marathon pela equipe Retim. Bom, falando um pouquinho do evento, foi um prazer enorme poder participar, mesmo nesse momento de distanciamento social. Eu consegui me sentir muito próxima da minha equipe, é muito aquele sentimento de a gente estar a dias da apresentação do carro e as coisas começarem a dar errado e a gente precisar muito contar um com o outro. Então isso criou grandes vínculos, além do aprendizado que foi atribuído nisso tudo. A gente também pôde contar muito com os nossos veteranos, eles estavam sempre disponíveis para poder tirar dúvidas, para poder trazer ideias pra gente. Então foi muito gratificante poder participar. Eu acho que foi muito aquela ideia do que é a milhagem mesmo, sabe? Essa troca constante de conhecimento, de aprendizado, de experiências. Olá, meu nome é Diego, eu sou estudante de engenharia elétrica da UFMG e eu participei da equipe Apus na Mini Eco Marathon. Para mim, participar da Mini Eco Marathon foi algo muito recompensador. Eu aprendi bastante lá. Mesmo sendo virtual, as coisas caminharam bem. Nós conseguimos utilizar o Tinkercad e o SolidWorks para fazer simulações, por exemplo. E assim, acho que não só para mim, mas todos os outros integrantes aprenderam muito. Eu mesmo acredito que aprendi muito em Arduino, em microcontroladores, circuitos, construção de circuitos, alguns princípios de segurança, princípios de eficiência e diversos outros. Olá, eu sou a Alessandra, eu faço engenharia mecânica aqui na UFMG e minha equipe na Mini Eco Marathon foi a Ecomili. Eu gostei muito do formato da competição, foram muitos desafios, a gente precisou sair bastante da zona de conforto. Em particular, eu consegui desenvolver uma liderança que foi super importante para a troca de informações, de comunicação e melhorar o desenvolvimento do nosso protótipo, o que gerou para a gente o segundo lugar geral. Eu acredito que a competição me fez enxergar um mundo de possibilidades com a utilização de programas e softwares que talvez eu nem tivesse contato na minha vida acadêmica. E além disso, abriu um leque de coisas para buscar aprendizado e conhecimento. Eu gosto muito de trabalhar em equipe e mesmo com as dificuldades da forma virtual, eu acredito que a gente conseguiu superar isso bastante com a utilização das plataformas e criar também amizades. É isso, gente!